Olá a todos vocês, esse é o canal Brilhou o Céu na Pátria. Bom pessoal, nós comentaremos também nesse canal sobre a questão social, política, religiosa, falaremos vários assuntos em todos os contextos, em geral. Então assim pessoal, eu sou muito fã do Elon Musk porque o cara é realmente um exemplo, né? Exemplo de trabalho, exemplo de luta e de conquista. Além do cara ser faixa preta no karatê, né? Eu também treino artes marciais, no caso especificamente o karatê, e o Elon Musk é irmão de karatê também. Sou muito fã dele. Então todos nós sabemos que o Elon Musk ele fez várias denúncias a respeito da nossa Corte Constitucional brasileira. Essa nossa Corte, ela está descumprindo a Constituição, tem algumas figuras, como os americanos mesmo estão falando, o de Moraes, né, um ministro aí, ditador que nós temos no nosso país. E nós vamos comentar algumas questões aqui que são muito importantes. Muitos amigos meus e conhecidos antigos, eles não sabem que a nossa Corte Constitucional foi denunciada nos Estados Unidos, foi denunciada no Congresso americano sobre os abusos que ela está fazendo, né? A nossa Corte Constitucional ela está se envolvendo na questão política e todo mundo sabe que justiça é para julgar processos e não para se meter no meio político, começar a trabalhar por viés ideológico político. Então, mediante as denúncias que vocês já estão sabendo, ou quem não está sabendo, fique sabendo agora, que houve várias denúncias nas cortes internacionais, e quando a denúncia do Elon Musk, né, do X, né, do antigo Twitter, chegou até os ouvidos dos senadores americanos, os direitos humanos americanos, aí a coisa está azedando. É um senador muito antigo dentro do Congresso americano, é um congressista fantástico. Quando eu digo fantástico é porque ele luta pelas liberdades, luta pelos direitos. E no caso, esses senhores aí que os senhores estão vendo de fundo aí, né, é o Clive Smith, uma pessoa que luta pelos direitos das vítimas de tráfico, tem lutado dentro dos Estados Unidos e fora, no exterior, em outros países, lutando pelos direitos de liberdade das pessoas, né? O senhor Clive Smith é reitor da delegação do Congresso de Nova Jersey. Cara, é forte. É um dos congressistas mais antigos nos Estados Unidos. Toda a sua vida foi defendendo os direitos humanos nos Estados Unidos e no exterior. Isso é para você conhecer quem é o seu Clive Smith, né? Esse senador aí, fantástico. Lutando para incluir as vítimas de abusos de nações ditadoras, né, como Venezuela, Cuba, China. Ele sempre usou a sua liderança no Senado, no Congresso, para criar várias leis a favor dos direitos humanos. Com essas suas ações ele cativou o desprezo de muitas nações, arrumou muitos inimigos aí, muitas nações, mas está conseguindo sempre sucesso em meio à sua luta. É um publicano hoje de 1978, está no publicano. Antes, até 1978, ele era do Democrata.
Ele mudou justamente porque o democrata não defende algumas liberdades, né? Porque quando eu digo liberdades, pessoal, uma coisa que nós precisamos entender, principalmente a galera mais nova: ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, sendo essa pessoa magra, gorda, branca, preta, amarela. Quando alguém descriminalizar qualquer pessoa, o que a pessoa tem que fazer, pessoal? Tem que procurar a justiça, processar a pessoa, tem todo um papel legal aí a ser feito. O que não pode é ficar esse mimimi. Ninguém é obrigado a gostar de mim porque eu sou nordestino, ninguém é obrigado a gostar de mim porque eu tenho um leve sotaque, ninguém é obrigado a gostar de mim porque eu gosto de estudar, ninguém é obrigado a gostar de mim porque eu gosto de religião, de estudar religião. Ninguém é obrigado a nada. Então, assim, as pessoas estão criando uma filosofia, ou melhor, estão colocando em ação uma filosofia de vida, de empurrar em goelas abaixo das pessoas, que eles têm que gostar, têm que aceitar. Ninguém tem que aceitar nada. Quem se sentir diminuído, descriminalizado, procure a justiça e a justiça te dará os teus direitos. Você prova o que você está falando e a justiça vai dar aquilo que é de direito para ambas as partes. O que não pode é uma pessoa que não gosta de estudar ter raiva de mim que gosta de estudar e me processar para eu parar de estudar, que é isso que está acontecendo no Brasil. É uma pessoa que é campeão, o outro que não consegue ganhar dele, entra na justiça, mudando as regras das coisas, para reduzir aquela pessoa que é um vencedor, que é uma pessoa capaz, que é uma pessoa lutadora. É isso que não pode. Então, voltando a falar aí dos congressistas, eles botaram para moer hoje em cima do Jim Moraes, da nossa Corte Constitucional. Inclusive, eu vou pôr aqui um vídeo do senador Chris Smith detonando o Jim Moraes no seu depoimento lá no Congresso. Senador dos Direitos Humanos do Congresso americano. Brazil include the political abuse of legal procedures to persecute political opposition. A perseguição de oposição política, incluindo prender figuras da oposição, violações de liberdade de expressão, incluindo a perseguição de jornalistas, silenciar a mídia da oposição, banir indivíduos das redes sociais com censura enquanto se alega lutar contra a desinformação e muitas violações do Estado de Direito. O governo do Brasil perseguiu jornalistas brasileiros e opositores políticos nos Estados Unidos também, e usou avisos vermelhos da Interpol, intimidação social, ameaças de extradição e, segundo uma vítima credível de opressão internacional, buscou usar o FBI como um garoto de recado. Eu gostaria de dizer que legislação que eu já apresentei sobre crime transnacional em breve será apreciada pelo comitê e eu endosso. E essa legislação é projetada para parar governos, incluindo China e outras ditaduras, de intimidar pessoas aqui nos Estados Unidos de uma forma tão crassa, que é o que eles fazem. Perdão. Em dezembro de 2022, Mary O'Grady, que escreve uma coluna semanal sobre a América Latina no Wall Street Journal, escreveu que a repressão
é pedida não pelo executivo, mas pelo judiciário. Uma ameaça maior, ela aponta, já que a Suprema Corte de 11 membros está além da sua autoridade e abusando do Estado de Direito para motivos políticos sem consequências. Quando a Suprema Corte se torna um aliado de políticos corruptos, a democracia está em perigo. Ela continua. O Brasil chegou em tal momento. A Corte censurou discursos políticos de líderes empresariais, oficiais eleitos do Congresso, congressistas e plataformas de entretenimento e notícias da direita. Isso foi feito com a ajuda do Conselho Especial do Tribunal Eleitoral para combater a desinformação, que age como um Ministério da Verdade. De fato, a repressão é principalmente contra um homem, é feita por um homem, o ministro da Suprema Corte brasileiro, Alexandre de Moraes. No final de janeiro de 2023, o New York Times noticiou, aspas, isso é do New York Times, ele usa uma interpretação vaga dos poderes da Corte e buscou investigar e perseguir, bem como silenciar nas redes sociais qualquer um que ele considere uma ameaça às instituições do Brasil. Ele prendeu pessoas sem julgamento por postar ameaças nas redes sociais, ajudou a sentenciar um congressista empossado a cerca de 9 anos de cadeia, ordenou operações policiais contra empresários com poucas evidências e unilateralmente barrou uma quantidade substancial de posts nas redes sociais. Isso vem do artigo do New York Times. Desde janeiro de 2023, os abusos cresceram e se espalharam, e em ondas cada vez maiores de perseguição, e quase todas as grandes mídias ignoraram essa história. Isso tem que mudar. E isso é o que, com essa audiência, esperançosamente seja um pivô. E com esse comitê poderíamos fazer isso. E eu tenho leis nas quais estou trabalhando agora. Uma lei pela democracia, já houve muitas antes no passado, a da Bielorrússia de 2004 e muitas outras. Essa será focada em direitos humanos e democracia no Brasil, essa próxima lei. Grandes grupos de direitos humanos disseram pouco. Outros vieram e cederam uma quantidade muito grande de dados sobre a expansão de graves violações de direitos humanos no Brasil, cancelamento de redes sociais, perseguição política, prisão de oposição, muitas alegações, censura, novamente dizendo, lutar contra a desinformação. Nós vamos ouvir de algumas dessas pessoas hoje. O depoimento de Michael Shellenberger é mais e mais fascinante, porque há pouco tempo ele tinha interesse pelo Lula. Ele entrevistou o Lula em 1994 e perguntou a Lula se o seu socialismo levaria à censura. Ele disse enfaticamente, o Lula, não, o povo brasileiro adora a liberdade demais. Assim como eu, disse Lula. O Shellenberger agora é um jornalista investigativo renomado, ele documenta esforços sistemáticos do ministro da Suprema Corte brasileiro para punir e censurar inimigos, para também perseguir qualquer um que discuta e exponha o que ele está fazendo e fala do medo que ele inspirou, o Moraes. Nós também ouviremos o depoimento pessoal de Paulo Figueiredo. O Paulo é um jornalista proeminente brasileiro que mora em Miami. Ele opôs ele questionou o governo brasileiro, o bloqueou de todas as redes sociais, incluindo o YouTube e o Twitter, congelou seus ativos, seu dinheiro, e lhe deu multas, levando Paulo ao Rumble. O governo eventualmente forçou o fechamento do Rumble no Brasil e seguiu para medidas adicionais de intimidação. O Paulo é parte de uma longa lista de outros jornalistas que sofreram coisas semelhantes. E eu sempre acredito que jornalistas são os canários na mina de carvão. Quando eles começam a cantar, nós precisamos ouvir. Eles denunciam. Então, obrigado, Paulo, pela sua coragem e sua força pelo direito à liberdade de expressão. Paulo e outros brasileiros lutando por direitos humanos encontraram seu maior aliado, talvez, em Elon Musk. E em 6 e 7 de abril, em uma série de tweets e retweets que foram ouvidos no mundo todo, Musk, dono
falou sobre expor o regime de censura e tentativas de impedir ele de falar sobre ordens de censura e as ameaças à companhia que ele estava recebendo. O Musk anunciou isso, e isso é ele falando, aspas, essa censura agressiva parece violar a lei brasileira e a vontade do povo do Brasil. Musk anunciou que ele iria desafiar as ordens judiciais e disse que o X iria publicar tudo o que tinha sido exigido pelo Alexandre e ia explicar como esses pedidos violam a lei brasileira. Ele falou que Moraes repetidamente traiu a Constituição e o povo brasileiro. Ele disse, confirmando tudo que Paulo e Michael Schellenberger haviam dito sobre o Brasil. De Moraes adicionou Musk à sua investigação de fake news e abriu um inquérito a Musk pelo que ele disse, aspas, usurpação de justiça. Censura, supressão à liberdade de expressão, esses estão se tornando algumas violações de direitos humanos das mais importantes da nossa época, porque sem liberdade de expressão, nós não poderemos nos defender contra qualquer outra violação de direitos humanos. Em 2006, eu liderei mais do que 5.000 audiências de direitos humanos na minha carreira, como um membro do Congresso. Uma delas, e uma das mais importantes, foi em 2006. E essa aqui está junto também como uma das mais importantes. Eu fui presidente de uma audiência histórica sobre a cumplicidade do Yahoo, da Microsoft, da Cisco e do Google quanto ao regime chinês de censura na internet. 4 ou 5 daquelas companhias, das pessoas daquelas companhias sentaram onde vocês estão e eu perguntei para eles perguntas duras sobre como estavam ajudando o regime chinês a perseguir pessoas por questões de direitos humanos. Eles disseram, estamos seguindo ordens. Se os comunistas chineses pedem informação, o que eles fazem? Eles entregam, incluindo informações pessoais que levariam a mais prisões. O Yahoo tinha um cara chamado Chertel, que falou como eles receberam ordens, você não pode falar sobre a Praça da Paz Celestial. Um cara foi para Nova York e falava sobre aquilo, ele ganhou 10 anos de prisão. E o Yahoo deu aos chineses a informação usada para persegui-lo numa corte comprada chinesa. Então, liberdade de expressão é fundamental. E, novamente, isso me lembra daquela audiência. Agora temos Lula, que é um socialista, que não está seguindo o Estado de Direito, que está fazendo exatamente o que o Partido Comunista Chinês fez. Em anos recentes, nós tivemos onda após onda de revelações sobre as atividades do nosso próprio governo, fazendo com que companhias censurassem e manipulassem informação. Muitos oficiais eleitos e organizações de mídia abertamente apoiaram pedidos por censura. Nós precisamos de mais liberdade, não menos. Mais liberdade, não menos. Eu estava falando com o Chris mais cedo e isso foi o que ele falou. Mais liberdade, deixem as pessoas falarem. Nós ouviremos hoje de 4 depoentes que têm uma galáxia de informações de censura com motivação política e perseguição no Brasil. Nós também traremos perguntas ao governo Biden sobre suas interações com o governo do Brasil e as questões que estamos levantando nessa audiência hoje. Como eu disse mais cedo, estou trabalhando em projetos de lei, uma lei para a liberdade do Brasil, que exigirá mais engajamento com o Brasil do lado da liberdade e dos direitos humanos. A Mary do Wall Street Journal disse também, quando ela disse, Brasil, a realidade terrível é que a democracia está morrendo à luz do dia. Novamente, quero agradecer aos muitos brasileiros que estão aqui, que fizeram a viagem. Quero agradecer meu amigo Colhido e meu amigo e colega McCall. Obrigado, presidente. E bem-vindos a todos. Bom, pessoal, vários congressistas brasileiros foram para os Estados Unidos, denunciaram nas cortes americanas e nas cortes de direitos humanos americanos, como eu falei. Então, está azedando legal para essa corte política, né? Uma corte que era para ser uma corte judicial está sendo uma corte totalmente política, defendendo os socialistas, os comunistas, os esquerdistas. Então, vocês viram aí, vamos acompanhar isso direitinho. Se você não estava sabendo disso, a partir de agora comece a se inteirar mais. Quanto mais pessoa do bem ficar sabendo das questões políticas que está acontecendo no nosso país, mais importante
porque você fica informado e ninguém te engana. Porque se você ficar aí pelo plim, plim, ele te engana, como enganou todo mundo nos anos 90 e doutrinou os homens dos anos... Começou a doutrinar lá nos anos 70, veio doutrinando nos anos 90, tem 40 anos de doutrinação por essa TV, vocês sabem qual é, e por isso as pessoas votaram errado, foram enganadas e o Brasil só está piorando. Quem está controlando o Brasil são as facções criminosas e vocês sabem disso. A sociedade de bem está vivendo cada dia que passa mais humilhada. Nem poder se defender nós podemos mais. Então, por favor, curta o meu vídeo aí, compartilhe com o seu amigo aí para ele saber essas notícias, ficar por dentro aí de todas essas informações. Curta, dá um joinha, compartilha aí com todo mundo. Eu sou sem preconceito. Compartilha para aquele que não gosta, para ele dar um dislike, não tem problema. Beleza? É isso aí, esse é mais um vídeo de hoje. Um abraço.